Muito bem, continuando o nosso curso sobre função exponencial, a gente vai colocar aqui um exemplo, né, de função exponencial, para onde é que ela é aplicada. Por exemplo, você tem aqui assim, né, essa imagem aqui, tá? E essa imagem, que são leites e derivados e derivados. Sabe o que são leites e derivados? Todo dia, ou quase todo dia, você vê por aí, ou come, ou se alimenta, né? Então, iogurtes, leite, queijo, são fermentados. Basicamente, você utiliza bactérias que colaboram para o equilíbrio da flora intestinal, do nosso intestino, evitando a proliferação de bactérias ruins. Então, nós somos colonizados ou por bactérias boas, que nos mantêm vivos, nos ajudam, ou bactérias ruins que prejudicam, nos adoecem, né? Então, as boas, elas melhoram a absorção de nutrientes e fortalecem nosso sistema imunológico. Apesar de serem alimentos benéficos, o consumo em excesso pode acarretar efeitos indesejados em nosso organismo. Esses efeitos podem estar relacionados com o aumento do número de bactérias que se reproduzir, né? Se reproduzir muito rapidamente, pode gerar problema. A reprodução de bactérias, assim como o decaimento de uma substância radioativa, aplicação financeira de juros compostos e outras situações, elas são bem modeladas matematicamente com o uso da função exponencial. Então, olha só, a função exponencial ela serve justamente para situações em que a função linear, a função quadrática, outros tipos de função não descreve o crescimento ou o decrescimento, né? E isso é interessante, porque às vezes a gente fica só... mas por que existe a função exponencial, a logarítmica ou qualquer outra? É porque justamente ocorrem situações em que algum tipo de função vai se adequar melhor para descrever o que está acontecendo. Crescimento populacional e outras situações que não necessariamente só existe um tipo de função. Porque toda a vida crescimento populacional vai ser descrito pela função exponencial? Não necessariamente. Apenas depende da situação e do momento, tá bom? Bom, então olha só aqui, vamos pegar um exemplo, né? As células da bactéria Escherichia coli, não sei se a pronúncia é essa, mas é assim que eu vou pronunciar, tem um formato cilíndrico, você pode ver aqui na figura, né? Parece um cilindro, com 8 vezes 10 a menos 7 metros de diâmetro, tá? Então você tem aqui assim, vamos imaginar que isso aqui é um cilindro, tá? E o diâmetro é isso aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro, é essa distância do ponto mais distante para cá, ou então do outro lado para cá, ou daqui para cá. Então, o diâmetro é essa distância aqui, que ele é definido como sendo 2 vezes o raio, né? Para você lembrar aí. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 4. Então, a da bactéria é 8 vezes 10 a menos 7 e aqui 10 a menos 4, que é o nosso fio de cabelo. Tá? Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula, o diâmetro de um fio de cabelo dividido pelo diâmetro de uma célula da Escherichia coli, obtém-se o resultado. Qual é o resultado? Bom, isso aqui é só a aplicação para você ter uma ideia da escala de uma bactéria, tá? Então, olha só. Se eu pegar e dividir 1 sobre 10 a menos 4 por 1/8 10 a menos 7. Tá? Então, vamos lá dividir aqui. Olha, a divisão dá para fazer aqui por 1/8. Tá? Se você não lembra como é que divide 1/8, é assim, ó, 1 dividido por 8. Isso aqui é a unidade. Mas como 1 é muito pequeno, não é muito pequeno, é pequeno em relação a 8, não vai haver divisão na unidade. Só vai haver divisão no decimal, centesimal, milesimal, tá bom? Então, ó, decimal, centesimal, milesimal. Ricardo, você está fazendo uma coisa que eu não estou acostumado, porque eu divido assim, eu gosto de mostrar sem aquele macetezinho, tá bom? Então, como não vai haver divisão aqui, o zero guarda lugar, vírgula, tá? E aqui, ó, decimal, centesimal, milesimal, eu posso colocar tantos zeros quanto eu queira, porque esse aqui está depois da vírgula, não altera a unidade, tá? Então, vamos lá. Então, não vai ter a divisão do 1, vai ter a divisão a partir do decimal. Então, é 10 dividido por 8 no decimal, o mais próximo é 1, 1 vezes 8 é 8, 10 menos 8, deixa eu apagar que está muito carregado aqui, né?
10 menos 8, vamos botar aqui para a caneta. 10 menos 8, 2. Aí desce o centesimal, fica 20, né? Transforma em centesimal. 20 dividido por 8 mais próximo é 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Vem o milesimal, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Acabou-se. Então, é 0,125. Se eu pegar a divisão, 1 dividido por 8, dá 0,125. E aqui, 10 menos 4 dividido por 10 a menos 7, dá 10 a menos 4, menos 7. Né? A gente viu isso na aula passada, a gente fez a revisão, divisão com a mesma base, você subtrai os expoentes. Tá? Então, aqui ó, dá 0,125, 10 menos 4, menos 7, dá mais 7, dá mais 3. Então, fica 0,125 vezes 10 elevado a 3, ou seja, 1000, né? 1000 vezes 0,125 vai deslocar a vírgula 3 casas à direita, então vai ficar 125. Esse é o valor da divisão. Resposta da letra A. Então, olha só o que está dizendo aqui. É que o diâmetro, né, da bactéria é 125 vezes menor que o diâmetro do fio de cabelo. Ou seja, o fio de cabelo é 125 vezes maior que o diâmetro da bactéria. Né? É muito, muito, muito pequeno. A gente consegue enxergar um fio de cabelo, mas não consegue, a olho nu, enxergar uma bactéria sozinha. Tem que ser lá no microscópio eletrônico. Microscópio óptico já resolve a nossa vida. Tá bom? Beleza. Bom, aqui, olha, não sei se dá para enxergar, mas aqui é 5 micrômetro. O que é o micrômetro? É 10 a menos 6, tá? Micrômetro. 10 a menos 6 do metro. É para você ver a ordem aí da grandeza. Evidentemente, esse não é o nosso estudo, mas que a potência está envolvida aí. Lembrando da aula passada, função exponencial é a função definida como sendo a aplicação dos reais nos reais em que A é um número positivo, ou seja, maior que zero, e tem que ser diferente de 1, porque se der 1 não vai ter resultado, tá? Pela propriedade da potência a gente tem isso. Então, é uma aplicação em conjunto de partida, né, o x, ele está nos reais, e o conjunto de chegada, lá o contradomínio e formação da imagem, está nos reais também. Então, nós temos exemplo aqui, ó, o A está sempre aqui positivo, ó, 2, 10, meio, raiz de 2, 3, né? Então, são valores positivos. Dá para estudar também o negativo, mas aí a gente vai focar na função exponencial aqui com essa característica. E esse x aqui, ele não tem problema nenhum dele ser os reais, positivos ou negativos. E o resultado também não tem problema nenhum ser positivo ou negativo. No entanto, acaba que a gente vai ter uma característica especial das funções exponenciais, que elas normalmente, né, a não ser que haja uma translação, se estiver nesse modelo que aí está sem nenhuma translação, ela não corta o eixo, né, da abscissa, o eixo do x. Só que a gente vai ver isso melhor quando estudar o gráfico. Não é que nunca corte, tá? É como está aqui nos exemplos. Você vai ver, a gente vai fazer esse estudo no GeoGebra, tá? Bom, vamos fazer aqui uma pequena aplicação, um pequeno exercício, já com essa ideia da função. Olha só. A área da superfície corporal de uma pessoa em metros quadrados pode ser estimada pela fórmula de Mosteller, que é essa daqui, né? H vezes M dividido por 3.600 elevado a meio, onde H é a altura da pessoa em centímetros e M é a massa desta pessoa. Então você pode até medir aí sua área corporal, né? Essa seria a superfície que o seu corpo ocupa. Se você pegar a sua pele, não faça isso, né? Esticasse, tá? Então você teria a superfície corporal, sua área da superfície corporal. Então vamos calcular, de acordo com essa fórmula, a área da superfície corporal de um indivíduo de 1,69 m, pesando 75 kg, e a gente pode usar o raiz de 3 como 1,7, se quiser, pode até ser diferente, tá? Então vamos calcular essa área. A área da superfície corporal é igual a altura em centímetros, e aí você tem que ter cuidado porque aqui foi dado em metro. Ora, em metro é 1,69. Quanto seria em centímetros? Passa para centímetro multiplicando por 100, né? Então, 169 centímetros. Então, você vai colocar aqui, ó, 169,
que multiplica aí quilogramas, ok, porque na fórmula usa em quilograma, e dividido por 3.600, isso elevado a meio. Duas considerações que eu gostaria de fazer aqui com você. A gente não comentou aqui na série de aulas sobre o elevado a meio, tá? Mas é só porque você precisa talvez conhecer isso lá do fundamental, senão dê uma estudadinha em radiciação, tá? Porque a radiciação ela se relaciona com a potência. A radiciação ela se relaciona com a potência, né? Então, A elevado a M, se o M tiver numa forma fracionária, por exemplo, meio, né? M igual a meio. Então, A elevado a meio. O que é que pode significar isso em termos de potência? É que esse denominador aqui, ó, ele é a raiz e aqui a potência, tá? O numerador é a potência. Então, se eu tiver aqui, ó, 2/3, então fica A ao quadrado, raiz cúbica disso daí. Se for 5/2, tá? Então vai ficar como? Fica a raiz quadrada de A elevado a 5. Então, essa parte aí é a parte da radiciação, que eu só vou tocar aqui para você entender de onde é que vem, mas caso você não saiba, aqui no próprio canal tem que estar cheio de aula sobre radiciação para você utilizar, tá bom? Senão a gente ficaria muito tempo revisando, eu queria focar aqui na ideia já da função. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, algumas operações eu vou fazer usando a calculadora, porque meu foco é mostrar a função exponencial. Então, ficar fazendo os cálculos ficaria muito cansativo, ficaria muito grande a aula, e eu prefiro que você foque em entender a fórmula, entender a função, entender a análise, tá bom? Então, a gente vai usar a calculadora, tá aqui a calculadora, já está no modo calculadora científica, né? Você pode colocar no seu celular, no seu computador, ou ter uma calculadora científica para utilizar. Nós vamos utilizar funções que não são comuns, né? Tá aqui, ó, x elevado a y, tá bom? Então é só repetir aqui o que está aqui e vamos utilizar justamente para calcular. Então, 169, que vai multiplicar 75, que vai dividir 3.600. Ah, Ricardo, você abriu parênteses aqui. Isso, exatamente. Por quê? Porque eu quero dar a ordem do cálculo. Primeiro vai multiplicar aqui, então eu fecho parênteses, ó, fechou, e a calculadora já dá até esse resultado aqui. Deu 3,52, né? 169 vezes 75 dividido por 3.600. Isso vai ser elevado a meio. Então, tá aqui a função x elevado a y, tá aqui, ó, apareceu aqui o chapeuzinho, né, que a gente chama, acento circunflexo, elevado a... Aí aqui a mesma coisa, ó, eu abro parênteses, 1 dividido por 2 e fecho parênteses para mostrar que é aqui que eu quero que faça o cálculo. Então, repara que eu escrevi aqui assim, e na ordem aqui, ó. Primeiro eu escrevi a multiplicação, depois eu escrevi aqui a divisão, tá aqui, ó, da esquerda para a direita e meio também, tá bom? Então a gente põe o igual, esse 0,5 é 1 sobre 2, tá? Aí eu ponho igual, ó, dá 1,87. Então o resultado aqui deu 1,87. 1,87. Qual é a unidade de medida aqui? Olha, então a área da superfície corporal é dada em metros quadrados. Mas Ricardo, aqui não transformou em centímetro? Sim, mas reparem que tem esse fator aqui de conversão, tá? Então já até utiliza esse fator de conversão justamente por uma questão de transformação, e aí você já tem o resultado, então por isso que está dando isso. Por mais que você vai usar a altura da pessoa em centímetro, o resultado vai ser em metros quadrados, tá? Então, uma pessoa que tem 1,69 m e tem 75 kg, a sua área de superfície corporal é de 1 metro quadrado, 87, né? Que isso aí, se você quiser transformar, dá em decímetro quadrado. Ah, não é centímetro não, porque aqui está ao quadrado, tá bom? Então, tenham cuidado com isso daí. Bom, vamos lá então, demos o primeiro resultado, com algumas considerações. Vamos fazer a segunda aqui, a letra B, né? Juvenal tem 2 metros quadrados, ou seja, a área de superfície corporal dele é 2 metros quadrados, essa aqui é a letra A, vamos ver aqui a letra B. Então, a área da superfície corporal do Juvenal é 2 metros quadrados, sua quantidade de massa é igual a 80 kg, e qual é a altura dele?
Bom, basicamente é substituir aqui nesta fórmula e aí a gente vai utilizar algumas estratégias de resolução que é importante que você tenha, né? Até porque você vai fazer prova. Mas o finalzinho, a continha final, talvez eu use a calculadora para a gente ganhar tempo. Bom, fazendo a substituição aqui, isso aqui é dado em metro. Lembra que o resultado é dado em centímetro da altura, vai ser dado em centímetro. A gente vai colocar, né? No lugar de AS, C vai ser 2. Isso é igual a altura vezes 80 dividido por 3.600 elevado a meio, tá? Então, qual é a estratégia aqui para resolver? Ora, lembre que aqui é raiz quadrada, certo? Então, o que é que eu vou usar aqui como o inverso? É elevar ao quadrado, porque potência de potência vai ser meio vezes 2. Meio vezes 2 dá 1. Então, vai ser esse próprio número aqui dentro, esse argumento que a gente chama. E aqui tem que ser de um lado e do outro, elevar ao quadrado, tá? Então a gente eleva ao quadrado dos dois lados, então vai ficar 2 ao quadrado dá 4, você vai simplificar, né? Igual, ó, meio vezes 2 vai dar 1, então vai ficar 80H sobre 3.600, se eu quiser simplificar, eu já simplifico aqui, ó. Posso simplificar por 8, dividindo, né? Então aqui dividindo por 8 vai dar 1, dividindo por 8 vai dar 45, então vai ficar H sobre 45. Aí nem precisou aqui mais usar a calculadora, né? Então, multiplica 45 pelos dois lados, então fica H igual a 4 vezes 45 dá 180, tá bom? Isso em centímetros. Se eu quiser transformar em metro, duas casas para a esquerda ou dividir por 100, tá? Então dá 1,8 metro. 1,80 m é a altura de uma pessoa que tem 2 metros quadrados de área da superfície corporal e massa de 80 kg, tá bom? Bom, aqui é uma questão que você vai ter que fazer um sistema de equação. Eu vou deixar como desafio, tá bom? Para você tentar fazer e colocar aí no comentário se você consegue ou não. Não adianta nada você tentar estudar sem exercitar. Então, exercite fazendo isso daí. É bem simples. Você vai ter que relacionar essa fórmula com duas situações. Uma com Rui, uma com Eli, e como um é maior que o outro, tantos por cento e tudo mais. Então, ó, considere dois amigos, Rui e Eli, ambos com 81, os dois têm 81 kg de massa. A altura do Rui é 21% maior que a altura de Eli. A área de superfície corporal de Rui é X% maior do que a de Eli. Então, você vai ter que encontrar esse X aqui, que ele já está dizendo que é maior, tá? Porque já tem a relação aí da altura. Qual é o valor de X? Então, pega um, relaciona com o outro, e aí você vai achar o valor de X. Não é difícil, é bem tranquilo, é só você substituir e ver o valor de X, tá bom? Então, coloca aí nos comentários. Então, vamos continuar para o nosso foco. Realmente, aqui foi, se acredita ou não, isso aqui foi tudo uma revisão com algum conteúdo a mais, tá bom? A função R de R, aí tem aqui, ó, esse positivo aqui, você vai já entender por quê na nossa análise aqui, ó. Esse aqui é o pessoal do X, esse aqui é o pessoal do Y ou F de X, tá? Da nossa função. Eles são os reais, não é o zero, não pode ser o zero, é diferente de zero, e são os positivos quando o A é positivo. Isso é importante. O A, ele é positivo e ele é diferente de 1, tá? É denominada a função exponencial de base A. Aí, olha só, atenção. Se A igual a zero, X menor que zero. AX não está definida nos reais. Se esse A é igual a zero e o X é negativo, A não está definido nos reais. O que significa isso, Ricardo? É o seguinte, se eu pego o A aqui igual a zero, F de X é igual a zero, e esse X aqui é negativo, elevado a menos 2, significa que é 1 sobre 0 ao quadrado, 1 sobre 0. 1 sobre 0 não dá para fazer, a gente não tem solução para isso aqui, tá? Não tem solução. É indefinido, é determinado, então não há solução nos reais, tá? Se o A é 0 e o X é maior que 0, aqui foi positivo. Se aí é positivo, então o que é que vai acontecer? Então fica 0 ao quadrado, ou qualquer outro número negativo.
f é uma função constante igual a zero, né? Porque 0 ao quadrado dá zero. Então essa é a primeira característica que você precisa, não precisa decorar, mas pelo menos já ter visto, e quando rever novamente vai entender isso daí, tá? Então você vai ter esse fato. Bom, outra coisa que você precisa começar a entender. Por que a base deve ser positiva e diferente de 1? Porque aqui está positivo e está diferente de 1. Tá? Eu sempre estou falando isso, você não me perguntou até agora, então eu vou lhe responder. Tá? Se o A é negativo, se esse A é negativo, então f de x, A elevado a x, não estaria definida para todo real. Ou seja, não seria dos reais para os reais. Tá? Supondo, ó, A é menos 2 e x for igual a meio, ou seja, o que é menos 2? Meio é raiz quadrada de menos 2. E isso não pertence aos reais. O resultado disso não pertence aos reais. Na verdade, é um novo conjunto que você vai aprender, ou se já não aprendeu, são números complexos, né? Em que é definido como raiz de menos 1 é o número imaginário i. Tá? Então, quem não estudou ainda, tudo bem. Quem estudou é só uma revisão. Então, para você ter essa ideia. Então, o A precisa ser positivo para que a imagem tenha imagem nos reais. Senão, se for negativo, quando for o expoente para ser uma raiz, né, o expoente decimal, meio, 5/3, alguma coisa assim, você não vai ter a solução nos reais, tá? Você vai ter a solução, nesse caso aqui, nos números complexos. E se o A for igual a 1, então f de x, A elevado a x, é uma função constante, pois f de x igual a 1 elevado a x, que é igual a 1 sempre. Então você não vai ter a curva da função exponencial, mas uma curva chamada linha reta, né? Parece que não, mas é. O f de x está aqui o x, e é uma função constante em que esse ponto aqui é igual a 1, tá? Então, é isso. Vamos rever isso direitinho quando a gente for estudar o gráfico, mas é para você já ter a ideia de como é que a coisa funciona, já ter isso em mente, tá bom? Guarde isso, né? Guarde no seu coração essa informação. Muito bem, dito isso, vamos começar a mexer aqui no gráfico. Nessa aula eu só vou apresentar o gráfico, a gente vai fazer um estudo melhor do gráfico na aula que vem, usando GeoGebra, resolvendo algumas questões, mas aqui só para você entender como é que funciona a coisa, né? Então, eu tenho um conjunto de partida, né, o x, que está nos reais, e o conjunto de chegada aos reais, que não toca no zero e é positivo. Por quê? Porque o A ele é positivo e o A é diferente de 1, tá? E você tem a função aqui, ó, A elevado a x, tá bom? Então tá aqui o A elevado a x, certo? Muito bem, então aqui é a nossa definição da função, legal? Bom, eu atribuo alguns valores para x. Quais são os valores, Ricardo? Olha, todos os números reais para um lado e todos os números reais para o outro lado. Tanto do lado negativo aqui do menos infinito para o mais infinito. Aqui são os valores de x, né? A nossa abscissa. E os valores de y ou f de x, tá? Que é o f de x. Que quem é? É o a elevado a x. Então, aqui no caso, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Então, eu atribuo vários valores. Eu posso colocar o menos 4? Posso colocar o menos 3,5? Pode. Posso colocar o 3,999? Pode, não tem problema. A gente só está fazendo um estudo aqui básico, mas você pode atribuir valores para um lado ou para o outro. Apenas ficaria custoso, demoraria para a gente fazer tudo, tá bom? Mas aqui a ideia é você entender e depois, com calculadora gráfica, você vai até visualizar isso melhor. Então, fica 2 elevado a menos 3, ó. Então, aqui fica 2, o x é menos 3, o 2 é menos 3, é o quê? Aí usa a propriedade lá da potência, né? 1 sobre 2 a mais 3, né? Inverteu, ficou positivo, fica 1/8. Então, se eu tiver aqui o valor do 1/8 seria mais ou menos aqui assim embaixo, tá? Bem aqui embaixo. Então, olha, bem aqui, ó. Tá? E se fosse a menos 4, fica 1 sobre 2 é 16. Aí ficaria mais embaixo aqui assim, ficaria mais para trás aqui, ó. Bem aqui, tá bom? Até, tá. Vai dar zero? Não, não vai dar zero. Nunca vai atingir aqui. Por quê? Porque por mais que eu coloque um valor aqui,
o x a menos 10, o x a menos, menos 10, menos 1000, vai sempre dar o resultado vai sempre dar um valor acima de zero. Muito próximo de zero, 0,0000, mas nunca vai dar zero, tá? Então ele não encosta aqui embaixo. Essa é a primeira característica que você precisa compreender, tá? Ele não encosta aqui embaixo. Ó, 2 a menos 2. 2 a menos 2 é 2 ao quadrado. Aliás, aqui é 1, né? Que inverte, que é 1 quarto. Né? 1 quarto seria... tá aqui o meio, 1 quarto seria bem aqui assim. Então, opa, bem pra cá. Então, seria esse ponto aqui. Claro que são esboços, gente. Mas, por favor, não me recriminem por isso. 2 a menos 1 dá 1 sobre 2 igual a 0,5. Então, seria aqui na metade. Tá? Quando é menos 1, é 0,5. Tá? Quando for 0, é 2 elevado a 0, dá 1. Então, é esse ponto aqui. Ó. Então, repara que ele está aqui. Ó. Então, desse lado aqui até chegar, são os valores negativos quando x é menor que 0. Ó. Quando x é menor que 0. Tá? Aqui é quando x igual a 0. Tá? Aqui é quando x igual a 0. E a partir daqui é quando x for positivo. Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, e 2 elevado a 3 é 8, e 2 elevado a 4 é 16, e assim vai. Então, ó, vai dobrar aqui. Ó. Isso aqui é o interessante, né? Aí depois 2, aí depois 4, ó, nem cabe, eu vou ter que apagar aqui para fazer a história direita. Para como não vai, evidentemente isso aqui não vai ficar em proporcionalidade, tá? Eu só quero mostrar o esboço, ó, 2, aí dobrou 4, aí dobrou, vamos dizer que o 8 fica para cá, ó. Não é nem isso, é mais do que isso, tá? O 8 tá lá fora, na verdade, na escala. Então, ó, quando é 1, tá bem aqui, então ligou aqui, ó. Qualquer valor que eu coloque aqui assim vai dar esse resultado, qualquer valor positivo vai dar esse resultado. Qualquer valor negativo vai jogar para cá, tá bom? Essa é a ideia. Se eu botar 1,5 vai dar esse ponto. Se eu botar o 2,5 vai dar esse ponto. Menos, né? 3,5, menos 4,5 e assim vai. Aqui, ó, 1,5 vai estar entre o 2 e o 4 aqui, ó. Bem aqui, ó. Então ligou aqui assim. 1,5, 1,6, ó, tá aqui, ó. Repara. Os valores de f de x, que está nesse gráfico aqui assim, ou os valores de x, de y, são todos reais positivos. E ele não encosta o zero. Então é por isso que a gente chama aqui, ó, o R asterisco. Tá? E os valores de x são todos os x possíveis. Vai do menos infinito ao mais infinito. Qualquer valor que eu possa colocar. Não vai ter resultado aqui negativo. Né? Então o f de x, ele... um elemento aqui negativo, né, do x, do y negativo, ele não pertence ao f de x, tá bom? Essa é a nossa... Ele só vai ter os valores positivos. Muito bem. E aí o 8 vai embora para cá, né? Aí o 8, eu não vou nem colocar porque vai sair da escala, tá? Então o 8 tá lá fora, tá? Então repara no crescimento. Mais uma vez, por favor, perdoem, que isso aqui é um esboço. Tá? Então deixa eu tentar aqui melhorar um pouquinho aqui a curva. Já feito tudo, né? Vou tentar melhorar aqui a curva, botar uma coisinha diferente. Tá aqui, ó. Então ele vem sem encostar no zero. Ele vai subindo aqui assim, ó. Aí de repente ele dá, ó, olha a guinada, tá? Ele vai embora assim, é uma subida, é crescente de modo assim muito, né? Entre 0 para frente assim, ele vai crescer muito rapidamente, tá bom? Então, essa é a nossa ideia. Quando esse A, eu não falei, mas todos os A maior que 1, é isso que vai acontecer, tá bom? Eu tô dando spoiler do que acontece, tá? O A maior que 1. Agora, quando o A está entre 0 e 1, ou seja, o A está entre 0 e 1, por exemplo, o meio. Meio é 0,5, então esse A está entre 0 e 1. 0,2 seria 2 décimos ou 1/5, tá? Vai acontecer diferente. Então, lembrando, né? Função exponencial é uma função de R no R asterisco, ou seja, não tem o zero, né, na imagem, e é sempre positivo. X A elevado a x, tá? Domínio, imagem, tá bom? Então tá aqui o nosso domínio, tá aqui a nossa imagem.
Então, vamos calcular, né? Então vai ficar, ó, meio elevado a menos 3. Aí troca, fica 2 sobre 1. 2 sobre 1 é 2, elevado a mais 3 dá 8. Tá? Então, repara que é o inverso, né? Já que o número é inverso, é o inverso, né? Então fica aqui, ó, meio elevado a menos 2. Aí troca 2 sobre 1, dá 2, elevado a mais 2, dá 4. Meio elevado a menos 1, dá 2 sobre 1, elevado a 1, dá 2. Meio elevado a 0, dá 1. Meio elevado a 1, dá meio. Meio elevado a 2, dá 1, né, ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, dá 1 quarto. Meio elevado a 3, né, 1 elevado a 3 é 1, e 2 elevado a 3 é 8. Tá? Então, olha só como é que dá aqui. Vou botar para tentar a escala melhor, mais próxima aqui, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 aqui, negativo. Pode botar o menos 4? Pode, aí daria meio a menos 4, daria 16, tá? Daria 16. Aqui mais 4 daria 1 sobre 16, tá bom? Ó, o 1, quando é 0, é 1. Então, bem aqui assim, bem aqui é o ponto, tá bom? Aqui vale 1. Quando é 1, é meio. Então, quando é 1, vai valer meio a metade, ó, bem aqui, ó. Quando é 2, é 1 quarto, a metade de meio, bem aqui assim. Repare, tá bem próximo, tá? Então, tá aqui um ponto. Ai, gente, tá aqui um ponto, tá aqui o outro ponto. O outro ponto tá 1/8, seria bem aqui assim. Lembrando que ele não vai encostar, tá? Ele nunca vai encostar. Ele não é que ele faz essa curva aqui que eu estou fazendo, é porque ele não vai encostar, tá bom? Então, eu vou mostrar melhor isso daí quando a gente fizer isso na calculadora do GeoGebra, que aí você vai enxergar legal. Então, ele vai continuar, ele não vai encostar esse ponto aqui, ó, ele vai embora, ó, descendo devagarzinho, mas sem encostar nunca, tá? Aí, quando é menos 1, vale 2, então tá bem aqui, ó. Quando é menos 2, vale 4, então dobrou, vem para cá, ó. Quando vale menos 3, é 8, dobrou daqui para cá. Então, repara. E continua aqui o nosso y, f de x, né? E aqui é o nosso x, tá? Então, tocou aqui assim. Olha só como é que como é que fica a curva. Na primeira, ele é crescente, quando A maior que 1. Quando A está entre 0 e 1, ele fica como? Decrescente. Decrescente, quando A está entre 1 e 0. Tá? É a mesma curva. Perdão, 1000 vezes perdão, porque eu não sou desenhista. Eu estou pedindo muito perdão por isso, mas é porque eu quero chamar a atenção que não é essa a curva correta, tá? Então aqui ele é decrescente entre 0 e 1 e tem essa característica, tá? Então, quando A está entre 0 e 1, ele é decrescente. Quando A está é maior que 1, ele é crescente, tá? Então, isso aí é que a gente pode já ter essa ideia. Como é que você vai começar a perceber isso? Quando você fizer alguns gráficos, você mesmo, que nem eu estou fazendo aqui, na mão mesmo. Não usa o GeoGebra direto. Primeiro faz, tenta desenhar, pega um papel quadriculado e resolve, tá bom? A gente vai fazer isso aos poucos. Então, vamos chamar a atenção aqui para essa nossa aula, que a gente vai retomar na aula seguinte. Com relação ao gráfico cartesiano, f de x, né, a x. Lembrando que é uma aplicação de R no R, sem 0, né, positivo, né, certo? Aqui está nosso x, está aqui o nosso a elevado a x. A curva representativa está toda acima do eixo x, pois o a elevado a x sempre vai dar maior que 0, né, que é a nossa característica aqui não tocar, né, para todo x pertencente aos reais, sejam os negativos, sejam os positivos. Corta o eixo y no ponto da ordenada 1, tá? Então esse ponto aqui, ó, 1 é esse aqui, tá? Se A maior que 1, a função vai ser crescente. Então, A maior que 1, função crescente. Se o A está entre 0 e 1, ela é
decrescente. Certo? E aí vai ter essa figura aqui. Como é que isso vai mudar? De acordo com o valor do A, isso vai ter uma mudança nessa figura. Só tem esse tipo de função exponencial? Não. A gente pode ter translação, né, na função exponencial. Às vezes até na própria questão do y em relação a y. Tá? A gente vai ver isso melhor estudando graficamente mais à frente. E bom, essa é a primeira parte para mostrar a definição, mais uma vez, da função exponencial e começar o estudo do gráfico para a gente entender melhor a aplicação. Na aula que vem a gente vai ter exercícios da função junto com os gráficos, mostrando cada vez mais a nossa função exponencial. Tá bom? Espero que você tenha entendido, compreendido. Até a próxima aula.